Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando da carta aos Hebreus, nós estamos no capítulo de número 2. Nós falamos exaustivamente do verso 1 e hoje nós vamos entrar no verso 2. O verso 2, que é a palavra que continua essa primeira exortação do livro aos Hebreus. Nós vamos ler as três traduções que nós estamos usando aqui, a clássica, a contemporânea e a King James. Vamos ler o versículo 2. Porque se a palavra pronunciada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Essa é a Almeida clássica. Agora, Almeida contemporânea. Pois, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição. E agora, a King James. Pois, se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Então veja que hoje nós falaremos a respeito da palavra pronunciada pelos anjos. A King James diz: a mensagem proferida por anjos. Parece que o escritor de Hebreus não teve por suficiente todos os comentários do capítulo 1, revelando que Cristo era e é superior aos anjos. E agora, na primeira exortação, o escritor aos Hebreus, ele continua fazendo a comparação entre Cristo e os anjos, e entre a mensagem dada pelos anjos e a mensagem dada por Moisés. Então veja que a palavra pronunciada por anjos. Veja que nós precisamos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois que a palavra pronunciada pelos anjos se provou firme e recebeu justa castigo para aqueles que a desobedeceram. Como nós escaparemos de uma tão grande salvação que nos foi dada por Jesus Cristo e anunciada por Ele? Então esse é o sentido. Agora, aqui o escritor de Hebreus está falando a respeito da lei, e está dizendo que a palavra pronunciada ou a mensagem proferida por anjos é a palavra da lei. Então a lei foi dada por intermédio dos anjos, e o escritor de Hebreus está dizendo que a palavra da lei é menor do que a palavra da graça, que é Cristo, certo? Então, na lei houve o envolvimento dos anjos, e no Evangelho o envolvimento é completamente do Filho. Aqui no Salmo de número 68, no verso 17, diz assim: os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como no Sinai, no lugar santo. Então Deus estava no Sinai, no lugar santo, mas parece que o texto está nos dizendo que havia muitos anjos ali também no Sinai, certo? Os anjos. E o escritor aqui dos Salmos diz que esses milhares e milhares de anjos são anjos de Deus, e Deus estava no Sinai, e sugestionando para nós que os anjos estavam ali, certo? Agora, no livro de Atos, no capítulo 7, no verso 38, diz assim: é este Moisés quem esteve na congregação no deserto. Veja, o discurso de Estevão, antes de ser apedrejado, falando de Moisés, que ele esteve na congregação. Israel é chamado de congregação aqui, no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai. Então veja que Estevão está dizendo que o anjo falava com Moisés no Sinai e com os vossos pais.
o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Os anjos transmitiram essa palavra viva, certo? Então esse Moisés que ouviu o que o anjo falava no Monte Sinai, e são palavras muito vivas, muito poderosas. Agora aqui mesmo no discurso de Estevão, antes de sua morte, confrontando ali o Sinédrio, causando até a própria morte, ele está falando de Moisés, que recebeu a lei por meio dos anjos, e no versículo aqui 53, certo? Vós, 7:53 de Salmos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Veja, ministério aqui tem o sentido de decreto, de acordo, não é de serviço, mas de acordo. Isso quer dizer que os israelitas receberam a lei pelo acordo dado pelos anjos. Então, o que nós entendemos aqui é que os anjos deram a lei para Moisés. É isso que o escritor de Hebreus está querendo dizer. Primeiro, que a lei foi dada pelos anjos e que essa tão grande salvação, ela foi dada pelo próprio Jesus Cristo. Agora, quando a gente vai para aqui o Novo Testamento ainda, e nós vamos, por exemplo, para o livro de João, no capítulo 1, vai mostrar a diferença entre o ministério da lei e o ministério de Jesus Cristo. Então, João 1:17 vai dizer assim para nós, porque a lei foi dada por Moisés. Então a lei, olha só, Deus deu a lei para os anjos trouxeram para Moisés, ela foi dada por Moisés. Moisés recebeu no Monte Sinai essa lei, desceu e passou para o povo de Deus ali, no caso, os israelitas. Então a lei foi dada, certo? Deus, é como se Deus tivesse dado a lei para os anjos. Quem deu a lei? Deus. Por quem? Pelo ministério dos anjos, certo? E os anjos trouxeram para Moisés, e Moisés deu ao povo, ele deu a lei. Mas aí o versículo 17 diz assim: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Se a lei foi dada, olha que diferença gritante. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Deus deu a lei, mas a graça e a verdade veio. A graça e a verdade desceu, certo? É isso que quer dizer. A lei foi dada, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio. Então isso quer dizer que Jesus Cristo é a própria graça e a própria verdade. Então uma coisa é eu dar um presente para alguém, e eu chamar algum irmão aqui da igreja e falar assim: por favor, pegue esse presente e leve até o irmão fulano de tal. E aí esse irmão aqui da igreja pega o presente e leva para o outro irmão. O irmão José aqui pega o presente e leva para o irmão João a meu mando, a minha ordem, a minha petição. Então a lei veio assim. Mas é diferente de eu ir até o irmão José, eu mesmo, e dar eu mesmo o presente. É diferente. Então, e eu mesmo, além de dar o presente, ser o próprio presente. Veja que a lei então foi dada por intermédio de anjos, mas a graça e a verdade veio. Jesus veio. É como se Jesus fosse ali até aqueles homens e desse. O próprio Jesus é a graça, o próprio Jesus é a verdade. Então olha, é muito diferente. E nessa exortação, o escritor de Hebreus está fazendo essa comparação, mostrando que o tempo que nós estamos vivendo é muito maior do que o tempo da lei, porque o tempo da lei foi dado por decreto, foi dado por ministério de anjos, mas a graça e a verdade, ela veio
ela não foi dada, ela veio por meio de Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo, aos Gálatas, também uma carta, Gálatas capítulo 3, verso de número 19, Paulo está também defendendo o evangelho, porque naquele tempo já havia na mente das pessoas que a lei tinha a mesma autoridade, o mesmo poder que o próprio evangelho, e que a lei era o evangelho e o evangelho era a lei. E aí Paulo vem e diz: não é isso que quer dizer. Jesus é o evangelho e Jesus é suficiente, certo? Então Paulo vai dizer aqui aos Gálatas, capítulo 3, verso 19. Logo, qual o objetivo da lei? Para que veio a lei? Ela foi ordenada por causa das transgressões. Então a lei veio por causa dos pecados, dos erros. Não havia uma regra, uma ordem, um mandamento dizendo não faça ou faça. E aí a transgressão não tinha penalização e a transgressão era livre, todos podiam transgredir, porque não havia uma lei, não havia uma autoridade. Lei quer dizer autoridade. Então a lei, Paulo está dizendo o objetivo da lei. A lei foi ordenada, a lei foi dada, a lei foi estabelecida por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa fora feita. Então, a posteridade aqui é Jesus, e a promessa não foi feita por meio da lei, foi feita por meio da graça, e foi posta pelos anjos na mão de um medieiro. Então veja que, olha só, que a lei foi posta pelos anjos. Então é a lei, Paulo está dizendo a mesma coisa, que a lei veio por causa dos anjos. Então é muito fácil a gente entender isso, como as pessoas fazem uma confusão em umas coisas tão simples, certo? E o escritor de Hebreus está dizendo, a lei tem seu lugar, a lei veio por causa da transgressão, mas até que viesse a posteridade, a qual foi dada a promessa, ou seja, até que viesse Jesus. Então quando vem Jesus, a lei não é mais necessária. É igual Paulo diz em Gálatas também, no capítulo 5, no verso 22 e 23. Paulo fala do fruto do Espírito e Paulo fala assim, contra o fruto do Espírito não há lei, não existe lei, não é necessário lei. Porque se eu vivo a vida de Cristo, eu não estou debaixo de lei, porque lei é dado para transgressores, veja, o objetivo da lei é dado por cada transgressão. E a lei é dada para crianças, ou seja, para pessoas infantis, para pessoas imaturas, para pessoas que não têm autocontrole, que não têm domínio, que não têm amadurecimento, que não têm espiritualidade. Se nós vivemos Cristo, nós estamos debaixo de Cristo, então nós não carecemos de lei, porque nós vivemos o fruto do Espírito e nós estamos crescendo nisso. E quanto mais nós crescermos nisso, mais nós vamos deixar a lei para viver o fruto do Espírito de Gálatas 5, 22, certo? Então a lei tem seu lugar. Paulo chega a dizer que todos aqueles que vivem a lei, o fim da lei é Cristo, certo? O fim da lei é Cristo, glória a Deus. Então se alguém quiser viver a lei na íntegra, com o coração sincero, ele vai acabar em Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Romanos 10:4, a lei termina quando Cristo chega. Se não tem Cristo, precisa ter lei. É por isso que existe muitos lugares que precisa ter a lei. Por quê? Porque as pessoas não têm Cristo. As pessoas podem falar de Jesus, as pessoas podem pregar Jesus, mas se é um evangelho misturado, se é um evangelho igual aos Gálatas, igual estava querendo acontecer também aos Hebreus, deles estarem querendo voltar para Moisés, para o culto arônico, para os sacrifícios, para Josué, para as verdades que eram verdades, mas não daquele tempo, o tempo passado. Eles iam perder Cristo, e aí ia precisar da lei, porque onde não tem Cristo é preciso lei, mas onde Cristo chegou, existe outra lei que Paulo chama a lei da vida, Romanos 8:2. A lei da vida, a lei da fé, é a lei que nós vivemos e é o fruto do Espírito de Gálatas 5:22. Então, aqui em Apocalipse no capítulo 1, no verso 1, nós vamos entender
O que quer dizer da lei? Estudando esse primeiro versículo aqui de Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe fez. Então Deus fez a revelação para Jesus, certo? Então Deus, que é o Pai de todos, fez a revelação e deu para o Senhor de todos, para Jesus, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então a revelação do Apocalipse, ela foi feita por Deus, foi dada a Jesus, com o propósito de que saibamos das coisas que brevemente devem acontecer, certo? Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Olha só. Então, veja só, Deus fez a revelação, deu para Jesus, e Jesus deu para o anjo, e o anjo deu para João, e João deu para 7 igrejas. É mais ou menos isso. Deus pegou a lei, fez a lei, deu aos anjos, e os anjos deram a lei para Moisés, e Moisés deu para o povo. Então é chamado de ministério, de decreto dos anjos aqui por Estevão, justamente porque os anjos estavam envolvidos. Agora veja que os anjos, quando eles viram o evangelho, que é Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus falou, o evangelho, a obra de Cristo, eles procuraram entender melhor. Porque da lei eles entendem, porque eles que, por intermédio de Deus, né, Deus deu a lei para eles e eles deram para Moisés, eles entendem a lei. Mas o evangelho de Jesus Cristo, eles procuraram atentar para isso, certo? Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 12, vai dizer assim: a eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós, ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, nos pregaram o Evangelho, coisas estas que até mesmo os anjos desejam examinar. Olha só, que os profetas do Antigo Testamento não profetizavam para si mesmos, mas profetizavam para nós. É isso que Pedro está dizendo, que o Espírito Santo enviado dos céus ungiu homens, e esses homens pregaram o Evangelho. Está falando dos apóstolos, está falando da igreja primitiva, está falando de Paulo, está falando de vários irmãos desconhecidos que foram cheios do Espírito Santo e pregaram o Evangelho. E aí diz aqui o texto, coisas estas, ou seja, as coisas do Evangelho, as verdades do Evangelho, que até mesmo os anjos desejam examinar. Olha só, os anjos, em relação à lei, eles deram a lei para Moisés. Agora, em relação ao Evangelho, eles não tiveram participação alguma. Não teve participação de anjo. Em nenhum momento. A mensagem é totalmente cristocêntrica. E a mensagem é completamente dada por Cristo. O Evangelho é Cristo. E olha só, os anjos, até mesmo os anjos, eles desejam examinar, eles desejam entender o Evangelho, porque eles não sabem completamente o Evangelho, esse Evangelho. Então, o escritor de Hebreus estava querendo dizer assim, olha, os anjos não podem estar na mesma categoria do Filho, porque os anjos, eles estão como a igreja, querendo entender, examinar as Escrituras. Agora veja que Paulo vai dizer aqui em Efésios capítulo 3, verso 10, assim, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A igreja, que a multiforme sabedoria de Deus, que ela seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Isso quer dizer que os anjos estão aprendendo cada vez mais o Evangelho com o Espírito Santo na igreja. Ao Espírito Santo, ao ministrar a igreja, principados e potestades sabem da multiforma, das várias formas de sabedoria de Deus. Os anjos procuram examinar o Evangelho. É tão forte, é tão misterioso, é tão alto,
tão largo, tão fundo, tão profundo, ó, a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. São tantos conhecimentos em Jesus. Colossenses 2:3, em Jesus está como tesouros, nele oculto tesouros de sabedoria e conhecimento. Jesus habita nele corporalmente toda a divindade, toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:10. Os anjos, eles estão aprendendo a respeito do evangelho. Eles sabem tudo da lei, porque eles participaram da entrega da lei. Mas o evangelho, ele é tão maior. O evangelho, ele é tão sublime, ele é tão mais alto, ele é tão mais profundo, tão mais cheio de glória, que os anjos, que sabem muito a respeito da lei, estão aprendendo com o Espírito Santo a respeito do evangelho. E os anjos estão aprendendo com o Espírito Santo na igreja, que quando a igreja recebe o discernimento do evangelho e passa, os anjos estão aprendendo. Veja, Paulo está dizendo que a igreja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Pela igreja, a multiforme, as várias formas de sabedoria de Deus seja conhecida de principados e potestades. E principados e potestades aqui não são demônios, são anjos. São aquelas categorias que nós aprendemos. Aquelas categorias que nós aprendemos no capítulo 1, falando a respeito dos anjos. Então olha como é glorioso o evangelho. E aí, em Hebreus, agora ficou até mais fácil da gente entender, né, que o escritor, ele não se deu por satisfeito em mostrar que Cristo é superior. E agora ele está mostrando que não só Cristo é superior, ele está mostrando que a mensagem é muito superior. Que a mensagem dada por anjos, ela é muito forte, porque quando desobedeceu a mensagem dada pelos anjos, que é a lei, e houve violação dessa mensagem, houve justo castigo, justa retribuição. Mas a mensagem de Jesus, ela é muito superior, porque aí o versículo 3, o escritor está dizendo assim: como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? Porque é muito grande essa salvação. A palavra salvação aqui, ela é tremenda, e ela revela o evangelho. Como nós vamos escapar dessa mensagem que é superior à dos anjos, já que a dos anjos recebeu retribuição? Como nós vamos escapar se nós não atentarmos, não ter diligência, não ter aquela atenção que nós falamos a essa mensagem da salvação? É a mensagem. Então o escritor de Hebreus aqui no versículo 2 e 3, ele está exaltando a mensagem. Ele está dizendo: vocês não carecem de voltar para sistema nenhum da lei, não carecem de voltar para sistema nenhum da lei, porque essa tão grande salvação que foi anunciada pelo Senhor Jesus, que foi anunciada pelos apóstolos, ela é superior em todos os aspectos. Na entrega, ela foi dada não por anjos como a lei, ela foi dada pela própria palavra. O próprio Filho, ele não foi dado, ele veio, ele não foi dado uma mensagem, a mensagem veio, a mensagem chegou. E a mensagem da lei é para mostrar o pecado, mas a mensagem do evangelho é para retirar o pecado, é para perdoar o pecado, é para expiar o pecado. A lei veio para condenar, para mostrar que os homens são pecadores. Mas Cristo, como ele disse em João 3,17, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar, porque o mundo já estava condenado com a condenação de Gênesis 2,17, do pecado original, e a condenação da lei. O mundo já estava condenado. Essa mensagem não é de condenação. A mensagem da lei é para condenar, é para apontar, é para mostrar, é para dizer que o homem não é capaz, é para dizer que o homem não merece, é para dizer que o homem não tem capacitação em si mesmo de receber salvação. Mas a mensagem do evangelho não é acusando, apontando. Essa é a mensagem da lei. Ela é menor, porque a mensagem do evangelho é salvar os homens do pecado, é salvar os homens do mundo, é salvar os homens das mãos de Satanás, é salvar os homens da condenação eterna do inferno, e é trazer os homens para a glória celestial, participar da vocação
celestial. Então é isso que o escritor de Hebreus começa aqui no versículo 2 a ensinar para nós, meus irmãos, porque esse evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!